Graça e paz, amados irmãos, irmãs, uma boa noite para todos que estão aí em suas casas assistindo este culto de oração, este culto de propósito. Para nós é um privilégio, mais uma vez, podermos estarmos com os irmãos e podermos juntos orar ao Senhor, podermos juntos meditar na palavra de Deus. Bem, nessa noite eu gostaria de compartilhar um estudo bíblico com os irmãos, um estudo que nós postamos no domingo anterior, que tem por título como Caminhar é Obedecer. Alguns irmãos, durante essa semana, nos pediram que, se fosse possível, que a gente pudesse explanar esses estudos que temos colocado nos domingos pela manhã. E é sobre este estudo, sobre este tema que diz respeito à caminhada e ao discipulado, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite de estudo da palavra, nessa noite de oração, nessa noite de meditação da palavra de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de número 7 a 35. Eu vou dar um tempinho para você, para que você possa aí pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 7 ao 35. Amém? Todos acharam? Amém? Podemos, então, acompanhar a leitura bíblica em reverência à palavra de Deus. Diz assim as Escrituras, Marcos 3, verso 7 até o verso 35. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus já fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expulsassem a publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer autoridade, de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então foi ele para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque diziam: está fora de si. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, verso 22, os escribas que haviam também descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora da casa, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse ele: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha mãe. Palavra de Deus para o povo de Deus aqui nessa noite, noite de oração, noite de propósito, noite de estudo e reflexão da palavra de Deus. Bem, amados, o tema desse estudo bíblico é caminhar é obedecer, ou seja, caminhar também é obedecer. A primícia desse estudo que nós estamos compartilhando com os irmãos, o tema maior deste estudo é que no caminho de Jesus ou no seguimento de Jesus, seguir a Ele está intimamente ligado em obedecê-lo. Seguir a Jesus está intimamente ligado em fazer cumprir a vontade de Deus. E é isto que o evangelista Marcos quer nos mostrar. É isso que o evangelista Marcos quer que eu e você, no meio desta caminhada, venhamos a perceber o que é seguir a Jesus. Para Marcos, seguir a Jesus é cumprir a vontade do Pai. Para Marcos, seguir a Jesus, estar no caminho do discipulado, é fazer a vontade de Deus. E é para isso que ele nos chama a atenção nesse texto, no capítulo 3, dos versos 7 ao 35. Marcos aqui, ele conta algumas histórias, e essas histórias são não de uma maneira aleatória, mas de uma maneira eficiente, muito perspicaz, para que eu e você possamos perceber como devemos caminhar, como devemos seguir o Mestre. Marcos aqui, ele traz um resumo de uma multidão que seguia Jesus em função de sua fama. Marcos também traz aqui, apresenta para a gente o chamado dos discípulos, aqueles que vão ser convidados, aqueles que vão ouvir o chamado de Deus e vão segui-lo, vão se colocar à disposição do Pai, à disposição do Mestre. Mas Marcos aqui também vai falar de uma outra multidão que segue a Jesus, vai falar dos seus familiares, vai falar dos escribas, vai falar daqueles que se opõem como uma força antagônica aos propósitos, à vontade de Deus Pai. Então Marcos aqui, ele vai falar que neste círculo que Jesus estava vivendo, haviam outros círculos, outros que estavam indo em direção a Jesus, mas nem todos eles estavam indo
com a intenção certa, estavam indo com a perspectiva certa, com a busca certa ao entorno de Jesus. Por isso, Marcos aqui, ele vai falar das multidões que seguem a Jesus. E a primeira multidão que Marcos vai relatar aqui para nós, e aí você pode acompanhar comigo neste estudo, Marcos vai falar da multidão que segue a Jesus. É a primeira parte dos versos que se encontra dos versos 7 ao verso 12. Marcos vai falar que há uma multidão que segue Jesus. E ele vai explicar para nós quem é essa multidão e qual é a diferença dessa multidão. Marcos vai dizer que essas pessoas que estão indo atrás de Jesus, essas pessoas que estão o comprimindo, essas pessoas estão indo atrás de Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo, ou seja, por aquilo que Jesus estava realizando. Essas pessoas estão indo atrás de Jesus, essa multidão que está indo atrás de Jesus, está indo por aquilo que Jesus está ali lhe oferecendo, pela autoridade que Jesus tinha sobre o mundo sobrenatural, sobre a autoridade que Jesus tinha sobre os espíritos imundos, sobre a autoridade que Jesus tinha sobre as doenças. A multidão estava indo atrás de Jesus, e aí você pode ver e perceber isso no verso 8. A multidão estava indo atrás de Jesus por as coisas que Jesus fazia. E isso Marcos quer nos chamar a atenção. As pessoas estão indo atrás de Jesus não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode oferecer. As pessoas estão indo atrás de Jesus não para cumprir a vontade do Pai, não para obedecer a Jesus, mas por aquilo que Jesus pode lhes dar. A multidão não está preocupada em saber quem é Jesus. A multidão não está preocupada em ouvir os seus ensinamentos. A multidão não está preocupada em sentar aos teus pés. A multidão está preocupada em tocar e em ser curado. A multidão está preocupada em que as suas vontades, em que os seus desejos fossem totalmente ali alimentados, abastecidos. A multidão estava preocupada com aquilo que Jesus poderia oferecer. E era isso que estava atraindo essa multidão. Não era porque Jesus era simplesmente ou é o Filho de Deus, mas é porque Jesus ali era um milagreiro famoso já naquela circunstância. Por isso dá para entender que muitas das vezes no Evangelho de Marcos, Jesus vira para os seus discípulos, vira para aqueles que recebem dele a operação, um sinal, um milagre, e pede para que ele silencie. Dá para entender porque Marcos, no seu evangelho, no decorrer do seu evangelho, ele deixa isso bem claro, porque muitas das pessoas que estão procurando Jesus, estão o procurando não, aí nós podemos dizer, não pela maneira certa, não pelo motivo certo, não pela motivação certa, mas estavam procurando simplesmente para ter as suas necessidades e as suas vontades supridas. Para esses, Jesus é simplesmente algo que pode ser utilizado. A multidão não quer o Cristo, a multidão quer somente algo dele.
A multidão não quer ouvir, a multidão não quer ser ensinada. A multidão quer simplesmente obter de Jesus ou alcançar de Jesus o seu milagre, alcançar de Jesus o seu sinal. Para eles, isso já basta. E é isso que Marcos nos chama a atenção. Porque há uma multidão que segue a Jesus simplesmente por aquilo que ele pode dar. Há uma multidão que segue Jesus e vê Jesus como um meio de alcançar um fim. Há uma multidão que segue Jesus como que se Jesus fosse um amuleto, um utilitário. Há uma multidão que segue a Jesus que não é para fazer a vontade de Deus. Mas Marcos também quer nos chamar a atenção que há uma outra multidão que segue a Jesus. E é sobre essa multidão também que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. E aí nós podemos ver dos versos 13 ao 19. Quem é essa outra multidão? Não é bem uma multidão, mas são 12. Que Jesus os chama. Diz o texto que Jesus subiu ao monte e os chamou a si, aquele que ele quis. É interessante que esses 12, ou essa pequena multidão, que vai estar agora com o Mestre, Marcos aqui faz questão de sinalizar, porque o verbo que Marcos escolhe para dizer que Jesus chamou esse, é o mesmo verbo também que Marcos vai usar em todo o seu evangelho. Quando Jesus chama as pessoas para ensiná-las, quando Jesus chama os seus para enviá-los. Então, Marcos aqui vai deixar claro que essa pequena multidão que Jesus chama são aqueles que querem aprender, são aqueles que querem seguir, são aqueles que querem estar dispostos a ouvir os ensinamentos de Jesus, mas não só ouvir os ensinamentos de Jesus, mas querem praticar os ensinamentos, querem ser diferenciados da multidão que só está vindo atrás de Jesus porque querem algo. Mas esses querem seguir, querem estar atrás do Mestre, querem ter as suas vidas moldadas pela sua palavra. Esses querem seguir Jesus verdadeiramente por aquilo que Ele é, o Filho de Deus, o Salvador. Esses querem seguir a Jesus porque também querem ser enviados por Ele. Esses querem seguir a Jesus porque querem ser instrumentos da sua graça. E é para isso que Jesus os chama, os separa, para enviá-los com autoridade, para expelir demônios, para operar sinais, para curar, mas muito mais, para fazerem discípulos e discípulas. Jesus chama, Jesus convoca, e é isso que Marcos quer nos chamar a atenção, que há uma multidão que utiliza Jesus como um amuleto, mas há uma multidão, e aqui uma multidão pequena, que quer seguir Jesus por aquilo que Ele é, quer ter a sua vida moldada, quer ter a sua vida curada, transformada, para poder fazer a vontade do Pai. E Marcos quer chamar a atenção aqui, não que esses que Jesus chama, não que Jesus não possa operar milagres através de suas vidas ou nas suas vidas, mas há um motivo maior pelo qual essa multidão está em torno de Jesus. Há um motivo maior porque esses discípulos estão aos pés de Jesus, e esse motivo maior se chama a presença de Deus. É a presença de Deus.
é a presença do Pai. Esse é o motivo maior daquele que quer seguir a Jesus. Esse é o motivo maior daqueles que querem ir atrás de Jesus, é a presença do Pai. Porque se estivermos na presença do Pai, sim, nós vamos ser aí agraciados pelos seus sinais, pelos seus prodígios, mas muito mais. Nós vamos ser lapidados, nós vamos ser curados, nós vamos ser transformados para ir e fazer discípulos. Porque nós vamos estar por algo maior, e esse algo maior é a presença do Deus Todo-Poderoso. Este é o algo maior no qual eu e você devemos seguir a Jesus. Esse texto nos lembra também quando Jesus esteve na casa de Marta e Maria. Marta estava preocupada com os afazeres. Maria assentou-se aos pés de Jesus. Ela escolheu a boa parte, ela escolheu a presença do Pai. E aqui Marcos quer nos chamar a atenção entre a multidão que segue para obter algo em prol de satisfazer a sua vontade, os seus desejos, e é a multidão que segue a Jesus porque quer participar da sua presença, quer estar na sua presença. E eu pergunto para você nessa noite: qual das multidões você faz parte? Qual a multidão que você quer fazer parte? A multidão que quer sentar, a multidão que quer a presença, a multidão que quer, sim, participar da mesa, a multidão que quer ser usada, a multidão que quer ser enviada, ou a multidão que quer simplesmente ter as suas vontades, seus desejos cumpridos ou satisfeitos. Marcos também vai dizer que há outros círculos, outras multidões que estão indo em direção a Jesus, e aí você pode observar do verso 20 ao verso 30, Marcos vai dizer que entre aqueles que estavam indo em direção a Jesus, também há os seus familiares. E Marcos aqui vai chamar a nossa atenção com algumas afirmações. Vai dizer que os familiares de Jesus foram até ele no momento em que nem ele estava conseguindo comer, porque o trabalho era grande, mas esses familiares estavam indo em direção a Jesus, quer dizer, era alguém do seu círculo íntimo, porque eram familiares, mas eles estavam indo a Jesus em qual sentido? No sentido de fazer parar, no sentido de detê-lo, porque a perspectiva desses familiares, desse círculo também, que podemos dizer íntimo dos que estavam ao redor de Jesus, eles não compreenderam a missão, eles não compreenderam o chamado, eles não compreenderam o propósito do Filho de Deus. Eles queriam fazer Jesus parar. E hoje nós olhamos ao nosso redor, muitos que se dizem fazer parte da família, que se dizem fazer parte do círculo íntimo e querem fazer parar. Querem parar a expansão do Evangelho, querem parar a expansão da palavra de Deus, querem viver nos seus guetos, querem viver nos seus clubes sociais, querem viver dentro das suas quatro paredes, não querem ver os sinais, não querem ser enviados, não querem ter as suas vidas transformadas.
Esses querem simplesmente terem um título de familiares, mas não querem serem enviados, chamados, não querem a presença. Eles querem parar a palavra de Deus. Marcos também nos chama a atenção que também há um outro círculo, há uma outra multidão que vai ao encontro do Mestre, e essas são os escribas, que são as autoridades, que são os religiosos da época. E ali eles estão indo em direção a Jesus. E se você olhar no verso 6, ou se você olhar a partir do verso 20, eles também estão indo a Jesus, mas não porque eles querem, como aquela multidão, usar a Jesus como um amuleto, não porque eles querem Jesus, eles querem a presença do Pai, não é isso, ou eles querem fazer parar o anúncio do Evangelho, não, eles querem muito mais do que isso. Eles querem condenar Jesus. Muito mais do que isso, eles estão dispostos a matar Jesus. Eles estão dispostos a atribuir os seus sinais como aquele. Eles estão dispostos a atribuir os sinais de Jesus pelo príncipe deste mundo, por Satanás. Eles estão atribuindo os sinais de Jesus a Belzebu, ao príncipe deste mundo. Eles têm uma visão também errada, uma visão também distorcida. Eles estão com inveja, eles estão com os seus corações tomados, eles estão cegos, eles estão possessos, e ali eles também querem fazer parar a obra de Deus, atribuem os sinais de Deus, os milagres de Deus a Belzebu. E é interessante que no Evangelho de Marcos vai dizer que os espíritos imundos se jogavam aos pés de Jesus. E é interessante nesse texto que nós lemos, porque não é que os espíritos imundos se jogavam, os demônios se jogavam aos pés de Jesus para o adorarem, mas se jogavam aos pés de Jesus para reconhecer a autoridade do Filho de Deus. Os espíritos imundos reconhecem a autoridade do Filho de Deus. Mas essas duas multidões, que Marcos intitula aqui como os familiares e como também os escribas, esses têm uma atitude diferente, mas uma atitude pior do que a dos demônios, porque esses não o reconhecem como Filho de Deus. Ao estudarmos o Evangelho de Marcos, você poderá perceber que esse título, Filho de Deus, é reconhecido no início do Evangelho, no capítulo 1, verso 1, quando os demônios se jogam aos pés de Jesus, e lá no final, lá no capítulo 15, no verso 39, quando Jesus é crucificado, e nós estamos aí na semana da Páscoa, e nós vamos ler esse texto no decorrer desta semana, que aquele centurião, quando Jesus dá o seu último suspiro, ali o centurião, ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos deixa bem claro quem reconhece quem Jesus é.
E aqui Marcos vai nos dizer que essas duas multidões eram pior do que os demônios, porque elas não reconhecem quem Jesus é, mas elas têm o objetivo de fazer Jesus parar. Estão indo contra a vontade do Pai, estão indo contra a missão. Mas Marcos aqui, para fechar este texto, para fechar este capítulo, Marcos vai fechar com uma chave de ouro, vai fechar aqui, e isso é o bonito do Evangelho, e é o bonito deste texto que Marcos destaca, e aí você pode acompanhar, está do verso 31 ao verso 35. Marcos vai falar que Jesus estava na casa e de repente chegam novamente os familiares de Jesus, os seus irmãos, a sua mãe, e eles estão do lado de fora da casa, e dentro da casa está Jesus e está uma multidão que está aos seus pés, e de repente aqueles que estão do lado de fora, que são os seus familiares, a sua mãe e os seus irmãos dizem para Jesus: venha para fora, saia para fora da casa. E aqueles que estão aos pés de Jesus relatam: Jesus, lá fora está a sua mãe, lá fora está os seus irmãos, e eles estão chamando você para sair. E Jesus, ao olhar aqueles que estão aos seus pés, e aí é o bonito deste Evangelho, é o lindo deste Evangelho, porque Jesus olha não só aquele grupo de 12, mas agora aqueles que estão aos seus pés. E aí você pode relacionar o texto que também dizendo, que nós dizemos aqui nessa noite de Marta e Maria, Maria sentada aos seus pés, ali estão aqueles que estão sentados aos seus pés, e Jesus olha sobre esses, e aí a gente pode imaginar Jesus olhando para cada um, olhando sobre as suas cabeças, e Jesus dizendo: a minha família é aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que estão dispostos a obedecer, aqueles que estão dispostos a me ouvir, aqueles que estão dispostos a cumprir a palavra. Esses são a minha família, aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses são os verdadeiros seguidores, esses são os verdadeiros discípulos e discípulas. Esses são aqueles que me seguem e que podem ter sobre as suas costas o nome de discípulos e discípulas, aqueles que querem a minha presença, aqueles que querem fazer cumprir a vontade do Pai. E Marcos vai deixar aqui claro no seu Evangelho aqueles que estão fora da casa e aqueles que estão dentro da casa. Aqueles que estão fora da casa estão por um outro motivo para seguir a Jesus, querem tirar Jesus da missão, querem fazer calar Jesus, querem parar o Evangelho, ou querem simplesmente ter as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades supridas, mas é só isso e para por aí. Mas aqueles que estão dentro da casa, como você está hoje, nessa noite, dentro da sua casa, ouvindo esta palavra, aqueles que estão reunidos em torno da presença do Pai, que estão sentados nessa noite para refletir, para meditar sobre esta palavra, para orar sobre esta palavra. E esses, Jesus, a você, Jesus, nessa noite está dizendo: esses sim são a minha família, esses sim são aqueles que querem cumprir a minha vontade. É sobre esses, esses são os seguidores. A caminhada de Jesus em direção a Jerusalém
em direção à cruz é de obediência à palavra do Pai. É de obediência à vontade de Deus. Por isso eu quero dizer, e aqui eu já quero concluir a minha palavra nessa noite, esse estudo da palavra de Deus com você nessa noite. Há aqueles que estão do lado de fora e aqueles que estão do lado de dentro. Há aqueles que estão simplesmente empurrando a Jesus ou com outras intenções sobre Jesus, mas há aqueles que ouvem o seu chamado e se colocam aos seus pés, que estão dentro da casa, que querem receber muito mais do que um sinal, muito mais do que um milagre, querem receber a presença do Pai. Marcos tem uma pergunta para você, o Evangelho de Marcos tem uma pergunta para você nessa noite, e eu quero fazê-la de forma bem clara nessa noite para você. Quem é Jesus para você? Ou que multidão você faz parte? Se você me dizer que você está atrás de Jesus, simplesmente por aquilo que Ele pode te dar, eu vou ser claro para você e dizer para você que Jesus é simplesmente um meio para você alcançar um fim. Eu vou dizer para você que você ainda pertence à multidão que ainda não conseguiu perceber na totalidade quem Jesus é, o Filho de Deus. Se você está indo de encontro a Jesus e quer fazer parar o seu evangelho, dizendo que aquele que veio em nome do Pai, ou aqueles que estão em nome do Pai, são lunáticos, são fanáticos, ou dizer que tudo que Jesus faz, ou tudo aqueles que fazem e estão dispostos a cumprir a vontade do Pai, são endemoniados, eu vou dizer também que você não percebeu quem é Jesus. Mas se você, nessa noite, o busca, se você nessa noite ouviu o chamado de Deus, se você nessa noite entendeu o que é seguir a Jesus, eu quero convidar você a orar comigo. Se você entendeu que estar atrás ou estar aos pés de Jesus é muito mais do que ter as nossas vontades satisfeitas, mas é ir além, é cumprir a vontade do Pai, eu convido você a orar nessa noite. Se você entendeu que o melhor que eu e você temos o que fazer é estar na presença do Pai, eu convido você a orar nessa noite. Se você entendeu que aqueles que Jesus chama são pessoas que estão dispostas a serem ensinadas, lapidadas, transformadas, libertadas do seu eu, dos seus vícios, dos seus pecados, se você entendeu isso, eu convido você a orar nessa noite. Eu convido você a curvar a sua cabeça nessa noite. E nessa noite de oração e propósito, eu convido você a mais uma vez a se entregar dentro da sua casa, dentro da casa, aos pés de Jesus. Oremos nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer ao Senhor pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu evangelho.
Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, porque para nós o Senhor é o Filho de Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, ó Pai, simplesmente para utilizar o Senhor como um amuleto. Nós não estamos aqui nessa noite simplesmente, Senhor, ó Pai, para fazer parar a Tua obra, para atribuir os Teus sinais, ó Senhor, como aqueles que atribuem, Senhor, a Satanás ou a Beelzebú, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para parar Tua palavra, para ser o impeditivo da Sua missão. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser lapidados, nós queremos ser ensinados, nós queremos estar aos Teus pés, nós queremos escolher a boa parte. Nós estamos aqui, Senhor, com a multidão, ó Pai, que quer Te obedecer, Senhor, que quer muito mais do que um sinal, muito mais do que um milagre. Nós queremos a Tua presença, nós queremos ser instrumentos de Sua graça, nós queremos ser fazedores de discípulos e discípulas. Senhor, cumpra em nós os Teus planos, cumpra em nós a Tua vontade, cumpra em nós, ó Pai, o Teu querer, meu Deus. Ó Senhor amado, ó Senhor bendito, nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos fazer a Tua vontade, Pai. Ó Senhor, queremos ser verdadeiramente reconhecidos como a família do Cristo, a família do Deus vivo, a família que está disposta a obedecê-lo na caminhada em direção à cruz, ó Pai. Nós estamos dispostos a ir em direção à cruz. Nós estamos dispostos a fazer a Tua vontade. Por isso, nessa noite, Pai, cumpra em nós os Teus planos. É a nossa oração, é a nossa vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus em Cristo, meu amado irmão, amada irmã, possa continuar te abençoando. Que as bênçãos de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo possa ser sobre a sua vida, sobre a sua casa nesta semana, e que todos os santos espalhados na face da terra possam dizer nesta hora: amém, amém e amém. Uma boa noite, uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.